O primeiro livro dos Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele, e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão, e tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e besta cevada junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi, e dize-lhe: não jurastes tu, rei, senhor meu, à tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará diante de mim, e ele assentará no meu trono. Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina. E agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes? E matou vacas e bestas cevadas e ovelha em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército. Mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo o Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor.
depois dele. De outro modo, sucederá que, quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, dissestes tu: Adonias reinará depois de mim, e ele assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitães do exército e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, dizendo: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadoque, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizestes saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra, e se prostrou diante do rei, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, e ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadoque, o sacerdote, tomou o vaso de azeite, em hebreu chifre, do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta,
e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu, e o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadoque, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus, e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouvistes. E também Salomão está assentado no trono do rei, e também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceu e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jura-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Capítulo 2. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor
ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exércitos de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois é homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua visita? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço: não ma rejeites. E ela lhe disse: fala. E ele lhe disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitará, que me dê por mulher a Abisaque, a sunamita. E disse Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei. E ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não ma rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: desse a Abisaque, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisaque, a sunamita,
para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior? Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me firmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levastes a arca do Senhor Jeová diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado, seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai dar sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor, e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E ele disse: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze conforme ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e à sua semente e à sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo o sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadoque, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei, e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte, porque há de ser no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás.
o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abalroou o seu jumento e foi a Gate, para Aquis, a buscar a seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me dissestes: Boa é essa palavra que ouvi. Porque, pois, não guardastes o juramento do Senhor, nem o mandamento que te mandei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Capítulo 3. Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usastes tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegestes, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal,
porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa, e disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não levantará. E também até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, que não haja igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E a outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade à outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram
que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Capítulo 4. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim foi Salomão rei sobre todo o Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Eliorefe e Aías, filhos de Ziza, secretários; Josafá, filho de Ailude, chanceler; Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadok e Abiatar eram sacerdotes; e Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores; e Zabude, filho de Natã, oficial-mor, amigo do rei; e Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Abida, sobre o tribuno. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo o Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são os nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Deker, em Macás, e em Saalabim, em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote. Também este tinha a Socó e a toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor. Tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde a Bet-Seã até Abel-Meolá, até Dalém de Joque-Meão. O filho de Geber, em Ramote Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaas, em Naphtali. Também este tomou a Basimate, filha de Salomão, por mulher; Baaná, filho de Usai, em Azer e em Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade; a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até à terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto, e 100 carneiros, afora os veados, e as cabras monteses, e os cursos, e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifisa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros.
cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar, e traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um, segundo o seu cargo. A sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israelita, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maal, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até ao hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 5. Salomão faz aliança com Hirão, rei de Tiro, e enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Hirão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que os cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa no meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandastes dizer.
eu farei toda a sua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até ao mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali os desamarrarei, e tu os tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedros e madeiras de faia, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Hirão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Os preparativos para edificar o templo. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo o Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam nas montanhas, afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavravam os edificadores de Salomão e os de Hirão, e os gibalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Capítulo 6. Salomão edifica o templo. E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e 20 côvados de largura, e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura de diante da casa. E fez à casa janelas e vista estreita, edificou ao redor da parede da casa câmaras ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizera encostos para não travarem as janelas da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas como as traziam, se edificava de maneira que nem martelo, nem machado,
nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara no meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia à do meio, e da do meio à terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até às paredes, e por dentro lhas edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se havia. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar, e cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro, e no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim, era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe, a altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou
de esculturas, e de entalhes de querubins e de palmas, e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E à entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, e verga com as ombreiras formavam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram da madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas, e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas, e assim fez à porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede, e eram as duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas, e as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa no mês de Zivé, e no ano 11º, no mês de Bul, que é o 8º mês, se acabou esta casa com todas as suas dependências, e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 6 capítulos de 1 Reis, vemos o início do reinado do rei Salomão até a construção do templo. No capítulo 1, no verso 5, vemos que Adonias, o irmão de Salomão, tentou assumir o reinado, dizendo que reinaria tendo preparado carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele, após ele ter feito sacrifício ao Senhor e estarem num banquete comemorando. O profeta Natã teve com Betseba, que foi até o rei Davi, e tendo Davi dado ordem então para ungir e proclamar Salomão como rei. O que vimos no verso 17, na declaração de Betseba para o rei Davi: Tu jurastes à tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo que Salomão teu filho reinará depois de ti, e ele assentará no teu trono. O que nos versos 30 e 31 declarou o rei a Betseba que certamente Salomão iria assentar no trono dele em seu lugar, e assim o faria naquele dia, no que o rei deu ordem para Natã e o sacerdote Zadok ungirem a Salomão. No que vimos no verso 39, Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram então as trombetas, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! Temeroso, porque todos o haviam deixado, Adonias subiu e tocou nas pontas do altar, o que por ora Salomão lhe perdoou, dizendo-lhe que se procedesse bem, tudo lhe correria bem. No capítulo 2, no verso 2, vemos que, antes da morte do rei Davi, ele aconselhou a Salomão, dizendo que iria
para o caminho de toda a terra, e que era para ele se esforçar e ser homem no sentido de homem de verdade, em obediência aos princípios da palavra do Senhor. E no verso 4, Davi declara que o Senhor confirmasse a palavra que dele falou, que se os filhos dele guardassem o seu caminho para andarem perante a face do Senhor fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca lhe faltaria sucessor no trono de Israel. Dos versos 12 a 46, vemos que Salomão, reinando, matou Adonias, Joabe e Simei. No verso 19, vemos que, quando Betseba, mãe do rei Salomão, foi ter com ele para levar o pedido de Adonias, Salomão fez colocar para ela uma cadeira do lado direito do trono. Nesta passagem há uma coincidente provisão, pois nos Salmos 45, verso 9, na parte B, também descreve que, no encontro do Senhor Jesus com a sua noiva, a igreja, também há uma rainha sentada do lado direito do trono do Senhor. Sabemos que o reino em Israel aqui na terra é uma prefiguração do reino de Deus nos céus. Portanto, se ocorrera isto com Salomão e sua mãe, por acaso não ocorrerá também com o Senhor Jesus, enquanto filho do homem e sua mãe? Em breve saberemos. No capítulo 3, dos versos 1 a 15, mostra que Salomão casou-se com a filha de Faraó, fazendo aliança com ele. Após Salomão ter subido a Gibeão para sacrificar ao Senhor, em sonhos, o Senhor apareceu a Salomão e declarou-lhe: pede o que quiseres que te darei. No entanto, Salomão pediu apenas que desse a ele, que ainda era jovem e sem experiência, um coração entendido para julgar o povo de Deus e para que prudentemente pudesse discernir entre o bem e o mal. Pedido, ora concedido pelo Senhor. Conforme vemos no verso 12, a declaração de que o Senhor disse: eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não haverá. Dos versos 16 a 28, vemos Salomão julgando a causa das duas mulheres, onde cada uma se julgava ser a mãe de um menino. Ao pedir a espada para cortarem o menino, a mãe verdadeira declarou para poupá-lo e dar a outra mulher, porque queria que ele vivesse, tendo compadecido do menino, ao passo que a outra dizia que era melhor cortar ele no meio e dividir com as duas. No entanto, Salomão declarou: dá o menino a esta que pediu para não cortá-lo, pois esta é a mãe verdadeira do menino. Espantado com a sabedoria de Salomão, o povo temeu. No capítulo 4, do verso 1 ao 28, a relação dos príncipes de Salomão e a grandeza do seu trono. Dos versos 29 a 34, a sabedoria de Salomão. No capítulo 5, mostra
a aliança que Salomão fez com Hirão, rei de Tiro, e os preparativos para edificar o templo. Onde no verso 6, Salomão, pedindo para o rei de Tiro dar ordem aos seus servos, pois entre eles não havia ninguém que sabia cortar madeira tanto quanto os sidônios, e que Salomão daria salário para os servos deles, bem como mantimento para a casa de Hirão. Alegre pela prontidão de Salomão, o rei Hirão agradeceu ao Senhor por ter dado um herdeiro sábio ao rei Davi, que reinará com justiça no trono de Israel. O que no verso 12 mostra que houve paz entre Hirão e Salomão, fizeram aliança. Dos versos 13 a 18, mostra-se os preparativos para edificar o templo, tendo Salomão enviado 30.000 de seus servos para auxiliar Hirão no trabalho com os cedros. No capítulo 6, vemos a edificação do templo por Salomão e, estando Salomão edificando o templo, o Senhor lhe apareceu e declarou-lhe: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. E no verso 38, vemos que Salomão trabalhou 7 anos para edificar o templo do Senhor, tendo-o concluído no mês 8º, que é o mês de Bul. Shalom Adonai. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei.
nesse momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Gostaria que nesse momento você se lembrasse de nações. Que nesse momento você trouxesse ao seu coração vidas que você conhece, que estão perdidas. Vidas que não têm Jesus ainda, que não têm salvação. Eu sei que você conhece. Eu quero que você tenha agora no teu coração esse congresso de nações. A palavra profética repete que eu te darei uma nação de esperança. E você tem que crer que o Senhor nessa noite entrega para a tua vida uma nação como herança para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Se não é uma nação, é uma vida. E essa vida é a tua nação. Creia, querido. O Senhor tem algo para a tua vida. Não se esqueça dos planos de Deus para você. Nós vamos declarar que chegou o tempo de Deus para as nações. Em cada canto desse mundo existe uma nação que precisa de salvação. Em cada canto desse mundo existem pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E nós, como profetas, vamos levantar as nossas mãos. Todos nós vamos levantar as nossas mãos e a nossa voz. E vamos declarar que chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Declare mais uma vez nações.